A graça e a paz do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais uma gravação desse novo vídeo para o nosso canal no YouTube, Pastor Cleiton e família. Nós temos usado as redes sociais para a glória de Deus e para trazer uma teologia saudável, uma teologia bíblica, uma mensagem meditando nas Escrituras, uma mensagem saudável, uma mensagem da Santa Palavra de Deus. E hoje, como a gente bem sabe, a nossa nação, nosso Brasil, né, o nosso grande Brasil, esse país riquíssimo, né, esse país lindo, maravilhoso, está completando 200 anos de independência, né? É um momento muito histórico na nossa nação e as pessoas estão aí nas ruas, né? Hoje é 7 de setembro, dia da independência, hoje o Brasil faz 200 anos e há muita coisa evidentemente a se comemorar. Nós estamos orando, né, pela política do nosso país, estamos vivendo um tempo muito delicado, mas creio que o Senhor Deus é soberano, Ele é Rei dos Reis e Ele está no controle de todas as coisas. Mas há uma independência que eu gostaria também de falar aqui num sentido teológico, sentido bíblico, espiritual, que é a independência do domínio do pecado. E eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que as pessoas estão falando da independência, né? Estamos comemorando a independência do Brasil, para falar sobre essa independência do pecado, né? Segundo as Escrituras. E eu gostaria aqui de usar o texto da Bíblia como base para essa nossa reflexão sobre a independência do domínio do pecado. O capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, essa carta riquíssima, é um grande tem um grande conteúdo teológico, né? E de teologia reformada, segundo a visão do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele trata de questões cruciais para as doutrinas da graça, como a doutrina da depravação total, a doutrina da justificação, falando sobre a lei e a graça, sobre o primeiro Adão, o segundo Adão. E esse livro é um dos maiores tratados teológicos escrito pelo teólogo, pelo missionário Paulo, né? E muitos estudiosos até o consideram o Evangelho segundo Paulo, né? A carta aos Romanos é o Evangelho segundo Paulo, como nós temos aí o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. E é uma das cartas que todos nós cristãos deveríamos ler, deveríamos estudar, meditar, nos aprofundar, porque de fato essa carta ela é muito importante para o entendimento das principais doutrinas da graça. Interessante que essa carta também foi a carta que moveu, né, o coração do reformador Martinho Lutero no século XVI para começar a iniciar a reforma do século XVI. Então, o capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, ele vai falar exatamente sobre esse processo, né? E esse processo de libertação do domínio do pecado, essa independência que o verdadeiro cristão tem da dependência do pecado, né? E é interessante que quando você, por exemplo, começa a estudar a carta de Paulo aos Romanos, e é interessante que quando você começa a estudar a carta aos Romanos, você começa a perceber as divisões da própria carta, né? Como, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo ele vai relatar que todos pecaram. Ele vai relatar que todos pecaram. Aí, tanto judeus como gentios, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Ele vai falar sobre a depravação dos homens, ele vai falar sobre os judeus que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a graça, e só por meio de Jesus Cristo que tanto gentios como judeus podem alcançar a salvação. Então ele vai encerrar todos, ele vai colocar todos debaixo de uma mesma condição. Somos todos filhos de Adão, descendentes de Adão, e todos nós herdamos, né? Foi imputado a nós o pecado de Adão e Eva por conta da desobediência que eles cometeram ali no Jardim do Éden. Então, todos pecaram, tanto judeus como
gentios. E Paulo, nos primeiros capítulos de Romanos, ele vai deixar bem claro essa condição de todos os judeus e de todos os gentios. Aí, do capítulo 4, o capítulo 4 e o versículo 5, ele vai tratar agora sobre a gloriosa doutrina da justificação. Depois que ele apresenta a condição de todos os homens estão debaixo da ira de Deus, todos os homens estão sob o domínio do pecado, né? Todos os homens são decaídos, são depravados, nossos corações não é bom. E agora ele vai falar então sobre o meio pela qual o Senhor Jesus, Deus, a Trindade, muito antes da fundação do mundo, já havia traçado, já havia planejado um plano, uma obra de redenção e de justificação pela fé somente em Cristo Jesus. Então no capítulo 4, no capítulo 5, ele vai falar sobre a doutrina da justificação. E ele vai dizer exatamente que através da morte de Jesus Cristo, quando foi imputado a Jesus o pecado dos eleitos, quando Jesus foi para a cruz e levou sobre si o pecado de muitos, e ele se fez maldição por nós, e toda a justiça, toda a ira de Deus que seria derramado sobre os pecadores, foi derramado sobre Jesus para justificar, para perdoar, para encerrar, para cancelar a dívida, a culpa que nós tínhamos diante de um Deus que é santo e que jamais pode compactuar ou aceitar o pecador e o pecado, porque não tem como desassociar o pecador do pecado. Meus irmãos, Deus só nos ama como pecadores, como tem uma frase bem conhecida, Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Essa frase, de alguma forma, ela está correta, e se eu não compreender essa frase, ela também pode estar errada, né? Por quê? Porque Deus, em Cristo Jesus, Ele ama o pecador e deseja que os seus eleitos pecadores, aqueles a qual Ele escolheu segundo a sua soberania, alcance o conhecimento da verdade, e certamente o Espírito Santo há de converter esses corações e trazê-los para Cristo. Mas o ímpio, diz a Bíblia, que Deus o odeia e Deus o lançará no inferno, o perverso. Ou seja, aquele que não for eleito de Deus, aquele que não tiver a escolha soberana de Deus, aquele que não for predestinado por Deus, segundo a sua soberania, para alcançar tamanha graça, esse aí Deus está lançando ele no inferno. Deus o odeia e vai lançar ele no inferno, porque não tem como desassociar o pecador do pecado. O pecado faz parte da nossa essência. A nossa natureza é pecaminosa. Então nós só somos amados por Deus por meio de Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus que aplacou, que pagou sobre si toda a justiça, toda a ira de Deus que seria derramado sobre nós pecadores. Deus nos lançaria no inferno com a sua ira santa por causa do pecado. E se Deus nos ama, é por meio de Cristo Jesus. Ou seja, se Cristo Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não seríamos alvo do amor de Deus, nós seríamos alvo da sua ira santa, É essa doutrina que muitas pessoas não compreendem, porque a doutrina da justificação pela fé é mal interpretada, muitas vezes mal interpretada. Então, nós muitas vezes falamos em nome de um Deus de amor, e de fato Deus é amor, mas nós se esquecemos de falar que dentro do amor de Deus há o atributo de justiça, e Ele pune os pecadores por causa dos seus pecados, Ele os lança no inferno por causa dos seus pecados, porque o pecado é uma afronta direto à santidade, ao caráter desse Deus santo, desse Deus perfeito, desse Deus justo.
E jamais Deus seria injusto em nos lançar no inferno. Por quê? Porque pecamos contra Ele, porque desviamos o nosso coração, os nossos caminhos da vontade de Deus. Nós não vivemos para a glória de Deus, nós somos depravados, decaídos, o nosso coração é inclinado ao mal, e o pecado é esse rei, esse Senhor que nos domina e que faz exatamente a sua vontade por conta da nossa natureza. Mas por meio de Cristo Jesus, os eleitos são amados por Deus. Por meio de Cristo Jesus, os eleitos, já não há mais nenhuma condenação sobre eles. Por meio de Cristo Jesus, nós somos perdoados e reconciliados com Deus. Outrora nós éramos inimigos de Deus. Portanto, o Senhor nos lançaria no inferno com a sua ira santa, com o seu ódio santo. Mas por meio de Cristo Jesus, que levou sobre si toda a ira de Deus, hoje somos justificados, somos perdoados, fomos aceitos por Deus. Mas o ímpio, o pecador impenitente, o perverso, esse sofrerá a ira justa de Deus e será lançado no inferno para sempre. Então essa é a verdade bíblica que nós precisamos entender. Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Essa frase, ela só faz sentido na vida dos eleitos. Essa frase só faz sentido na vida daqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e foram justificados. Mas na vida do ímpio não tem, essa frase não tem como se aplicar à vida de um perverso, de um ímpio que vive na prática do pecado, a não ser que ele seja eleito de Deus e em algum momento o Senhor, a graça irresistível de Deus, irá alcançar o coração dele. Então, quando Paulo está tratando essas doutrinas profundas à luz das Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca os judeus e os gentios no mesmo patamar, todos pecados. Depois ele apresenta a doutrina da justificação, que por meio de Cristo Jesus podemos ser perdoados e não sofreremos a condenação, porque Cristo cancela a dívida. Cristo nos liberta desse Senhor, desse rei que domina sobre os nossos membros, que é o pecado. Logo depois ele apresenta exatamente isso, que aqueles que experimentaram a regeneração, eles não podem mais ser dominados pelo pecado. E aí Paulo, ele começa o capítulo 6, na proporção que formos lendo aqui, a gente vai expondo as Escrituras para você entender. Então, fica aí até o final, meu irmão. Tá certo? Fica aí até o final. Essa palavra é poderosa para o teu coração. Essa palavra é libertadora. Nesse dia da independência, nós somos independentes do domínio do pecado por meio da obra perfeita, eficaz de Jesus Cristo na cruz. Então Paulo começa o texto dizendo: que diremos, pois? É uma pergunta. E aí Paulo, ele já está se antecipando quando a sua carta escrita aos Romanos fosse lida entre os irmãos. Alguém poderia levantar a mão e dizer assim: então Paulo, é o seguinte, porque Paulo ele está tratando na doutrina da justificação, e ele vai dizer que aonde abundou o pecado, se referindo à queda de Adão, superabundou a graça com a vinda de Cristo, com a vida, com a morte de Cristo. Então Paulo, ele já está fazendo uma possível objeção que poderia acontecer quando a sua carta fosse lida, quando ele diz: onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então alguém podia dizer: então vamos pecar, para que a graça de Deus abunde. Quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai fluir através da minha vida. Paulo, antecipando essas possíveis objeções que poderiam acontecer, aí ele faz uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele responde no 2, de modo nenhum. Ele está usando uma expressão que no grego é como se Paulo está usando a expressão mais exata, mais forte. De modo nenhum. Nem pense nisso.
A gente usando aqui a nossa... Nem pense nisso. Que isso nem passe pela sua cabeça. De modo nenhum. A graça de Deus não é o meio ou não é a justificativa para se viver na prática do pecado. Ao contrário, aqueles que foram alcançados pela graça, aqueles que foram alcançados pela justificação e são justificados, isso vai desembocar em uma vida de santificação, em uma vida de luta contra o pecado e jamais na permanência na prática do pecado. Então Paulo ele vai desenvolver esse tema aqui no capítulo 6, falando exatamente os resultados de uma vida justificada. Como conhecer, como saber se eu sou salvo, se eu fui justificado, se eu fui verdadeiramente regenerado. Ele vai explicar quando eu entendo, quando eu compreendo que eu não devo mais viver na prática do pecado. E quando o pecado, ele não é mais o meu prazer, mas um acidente de percurso que eu posso cometer, porque a minha natureza é inclinada ao pecado, mas eu não tenho prazer em pecar, e eu peco porque sou pecador, mas eu não tenho prazer, o pecado não exerce mais domínio sobre mim, de maneira que eu posso dizer não aos prazeres, eu posso dizer não às tentações, eu posso passar o dia todo sendo tentado, e eu, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, eu posso passar o dia todo dizendo não ao pecado, dizendo não aos prazeres do pecado. Então ele vai dizer, de maneira nenhuma, a graça não dá legalidade para se viver na prática do pecado. Aí ele fala, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morreremos. Como nós podemos viver para o pecado se nós já morremos, já fomos mortos para esses desejos e esses prazeres? Já morremos para esses prazeres, para esses desejos. Então, o morto não tem vontade. Então, nós estamos mortos em Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Então, o pecado pode até me chamar, o pecado pode até me convidar, o pecado pode até se apresentar diante de mim, mas eu estou morto, eu vivo para Cristo, de maneira que eu digo não para a vontade do pecado, eu digo não para os vícios do pecado, eu digo não para os meus próprios prazeres, porque Cristo vive em mim. E isso é o resultado de um verdadeiro convertido. Então, se eu digo que sou um cristão, se eu digo que fui justificado, se eu sou um salvo, mas eu vivo na prática do pecado, da mentira, do adultério, da desonestidade, da incredulidade e de outras práticas mais, eu peco a cada segundo, a cada minuto e peço, e fico o tempo todo orando, porque vamos orar aqui, porque a gente peca a cada minuto, a cada segundo. Não, irmãos. Isso não é normal. Um cristão piedoso, um cristão justificado, regenerado, ele luta contra o pecado, ele peca, mas ele não peca porque ele tem prazer, porque ele está dominado pelo pecado, como outrora nós éramos dominados pelo pecado, antes de conhecer a verdade de Deus. Se eu tenho prazer no pecado, e se eu digo que sou cristão e eu vivo na prática do pecado, eu nunca fui um verdadeiro cristão. Eu fui qualquer outra coisa, menos um verdadeiro cristão. E Paulo vai continuar dizendo, nós morremos para o pecado. Como é que a gente vai viver nele se nós morremos para ele? E ele vai desenvolver esse pensamento teológico da independência do domínio do pecado nos versículos seguintes. Vamos continuar lendo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, o cristão que confessou a Cristo e que por meio do batismo, e aí Paulo está dizendo, o batismo, ele é esse símbolo desse sepultamento, dessa morte para o pecado. Por isso que o cristão, ele deve se batizar nas águas. Porque o batismo é uma prova externa, é um sinal externo de alguém que faz parte da igreja de Cristo e que se identifica com a morte, com a ressurreição de Cristo Jesus por meio do batismo. É óbvio que o batismo não salva. A gente tem o exemplo do ladrão da cruz. Porém, se aquele ladrão da cruz tivesse a oportunidade de sair dali, daquela cruz, certamente ele teria cumprido o sacramento do batismo.
Por quê? Porque todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor e que têm a oportunidade de se batizar, devem fazer o tal. Deve se batizar. Por quê? Porque o batismo, ele é esse sinal, esse símbolo externo que eu me identifico com Cristo, com a morte de Cristo, e que eu estou nascendo de novo, e que eu estou então vivendo uma nova vida para a glória de Deus, não mais sobre o domínio do velho homem, do Adão que ainda está em mim, mas não exerce mais domínio sobre a minha vida, uma vez que eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele, e a prova disso foi o meu batismo. Então Paulo está dizendo, vocês não ignorem isso, vocês precisam entender, compreender que a decisão que vocês tomaram é sério, não é brincadeira. A aliança que vocês fizeram com Cristo, o compromisso que vocês fizeram com o Senhor, foi de viver para Ele, e não para viver como homem mundano, como ímpio. Vocês são novas criaturas, e vocês provaram isso se batizando. Então vocês devem viver para a glória de Cristo, e não mais para os prazeres de vocês. Batismo não é brincadeira, ser cristão não é brincadeira. Não é só ir lá na frente, levantar a mão e fazer uma oração de confissão, pronto, estou salvo, agora sou crente. Não, irmão, é um processo de santificação, de mortificação dos desejos da carne. E isso é fruto, não é só palavras, é fruto. É a minha vida, a minha convivência, o meu viver, o meu modo de falar, o meu modo de agir, o meu modo de pensar. Eu vou mostrar que verdadeiramente o pecado não tem domínio sobre a minha vida. E que a graça de Deus não me autoriza a viver essa liberdade, essa libertinagem nos prazeres desse mundo. Ao contrário, uma vez justificado, uma vez regenerado, eu não tenho mais alegria no pecado. Ao contrário, eu luto contra o pecado. Ele não domina, ele não é mais o meu rei, ele não é mais o meu Senhor, porque eu quebrei a aliança com ele. O meu Senhor agora é Jesus Cristo, e eu me submeto à vontade dele, eu me submeto à palavra dele. No versículo 4, então, ele vai dizer, fomos sepultados. Aqui é a ideia realmente do batismo, O batismo é esse sepultamento do velho homem. Mas aí a gente precisa entender isso. Tem até uma frase do Martinho Lutero que ele diz assim, quando eu me batizei, eu sepultei o velho homem naquelas águas do rio, né? Onde eu me batizei. Só que eu esqueci que ele sabe nadar. Então, o velho homem sabe nadar. Vez por outra, ele quer nos dominar, ele quer reinar, ele quer governar sobre as nossas vidas. Mas é lá, sepultado, sobre o domínio da palavra de Deus, sobre o domínio do Espírito Santo, que o velho homem tem que ficar submisso às Escrituras. Então, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, a morte de Cristo, irmãos, ela é muito mais abrangente, muito mais profunda do que nós pensamos. Cristo não apenas morreu para perdoar os nossos pecados, Cristo também morreu para nos libertar do domínio do pecado e em breve da presença do pecado, quando ele voltar e o nosso corpo ser transformado em um corpo glorioso, igual, semelhante ao de Jesus Cristo. E aí não haverá mais a presença do pecado. Então Jesus morreu na cruz não apenas para nos perdoar os pecados, mas para nos livrar desse Senhor, do domínio, da escravidão do pecado. Então o verdadeiro cristão não é mais escravo do pecado. Ele pode dizer não no poder do Espírito Santo, na nova vida que ele vive. Quando eu entendi isso, irmãos, quando eu comecei a compreender essas doutrinas da graça, depois de muitos anos de crente, de cristão, Deus me deu uma força, uma autoridade espiritual tão grande para me resistir os desejos da carne, áreas da minha vida a qual eu era vulnerável, eu era fraco. O Senhor me fortaleceu de maneira que todos os dias eu venço no poder do Espírito Santo, na graça de Deus. Então ele continua, fomos pois sepultados com ele pelo batismo. Versículo 4, estou lendo o versículo 4 do capítulo 6. Estamos falando sobre a independência do domínio do pecado, nesses 200 anos de independência do Brasil. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, morremos, quando Cristo morreu,
os eleitos também morreram com ele. Quando Cristo ressuscitou, os eleitos também ressuscitaram com ele. Para quê? Para uma nova vida, para que ele ande na prática dos frutos do Espírito, de uma vida transformada, de uma vida mudada. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que muitas pessoas estão na igreja, é verdade. Muitas pessoas estão frequentando igreja, templos, participando das coisas religiosas, mas estão longe do verdadeiro novo nascimento. Estão longe, muito longe dessa nova vida, dessa novidade de vida que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, pela sua morte e pela sua ressurreição. Aí ele vai continuar dizendo no versículo 5: porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Precisamos compreender isso. Cristo morreu para que também nós morrêssemos para os nossos desejos, para as nossas vontades. Cristo morreu para que nós não vivêssemos mais sobre o domínio dos prazeres dos membros do nosso corpo, que são os instrumentos de iniquidade e de pecado, pensamentos, palavra, olhar, ouvir, andar, fazer, mãos. Todos os nossos membros, o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo, e os nossos membros devem ser usados como instrumento de santidade, de santificação, e não mais como instrumento do pecado. Porque estamos mortos em Cristo Jesus e nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Louvado seja Deus, está fazendo essa analogia, Paulo, da morte e da ressurreição de Cristo, e nos apresenta esse processo que aconteceu conosco também. Isso é o processo da santificação, que fomos sepultados para o velho homem. O velho homem deve morrer e nós devemos viver em novidade de vida. Isso é no poder da graça de Deus. E aí ele vai falar três coisas. Ele vai falar de que nós precisamos saber, que nós precisamos considerar e que nós precisamos se oferecer. Esse é o caminho da independência, do domínio, do pecado e de uma vida piedosa, de uma vida pura, de uma vida santa, de uma vida para a glória de Deus. Primeiro nós devemos saber. Saber o quê? Sabendo isto. Isto o quê? O que é que nós precisamos conhecer? O que é que a igreja, nós cristãos, precisamos entender? Precisamos compreender, irmãos, o que é santificação, o que é as principais doutrinas da graça. Precisamos conhecer para que possamos viver uma vida triunfante para a glória de Deus. Para que possamos viver uma vida de produzir frutos. E não sermos um crente, um falso crente, hipócrita, religioso, sem vida, sem comunhão com Deus, sem desfrutar dessa vida plena, de vitória contra o pecado. Não é de prosperidade financeira não, meu irmão, não é de riquezas materiais não, mas é de riquezas espirituais, que nos faz viver em meio ao mundo depravado, em meio ao mundo decaído, como luz, como filhos de Deus, mostrando Cristo através da nossa vida, refletindo o santo evangelho através da nossa conduta, para que as pessoas olhem para nós e digam: esse é um verdadeiro cristão para a glória de Deus. E se nos perseguirem, é porque somos luz em meio às trevas, e é essa nova vida que nós precisamos entender, é essas verdades que nós precisamos compreender. Para quê? Para que nós tenhamos a independência do domínio do pecado. E ele diz: sabendo isto o quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado,
mas quanto ao viver, vive para Deus. Precisamos, a primeira coisa que precisamos é saber, é conhecer essas verdades tão sublimes, tão gloriosas. Irmão, ser eleito de Deus, pertencer a Cristo, é algo tremendo, é maravilhoso, louvado seja Deus. E Paulo está dizendo, precisamos saber isso de quê? Que nós já morremos para o pecado. Nós estamos crucificados com Cristo. E esse velho homem deve ser mortificado, destruído, para que não sirvamos mais o pecado. É como se o pecado fosse rei. Paulo está apresentando o pecado como esse rei dominador, como esse senhor, como esse chefe, ditador, que dita, que manda, e nós obedecíamos, fazíamos tudo o que ele queria, o pecado como rei. Mas nós não podemos servir a dois senhores, nós só temos um Senhor, só um rei, é o Senhor Jesus Cristo. Nós quebramos a aliança com o pecado na morte de Cristo, fomos crucificados com Ele, nós não servimos mais o pecado. Eu posso dizer não para o pecado. Eu ouvi uma ilustração, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que eu achei tremendo, do pastor Augusto Nicodemos. Quando ele falando sobre a libertação do povo lá da terra do Egito. Então o povo saiu da terra do Egito depois de 430 anos de escravidão, debaixo de chicote, de chibata de Faraó. E Deus usa Moisés, no poder de Deus, através dos sinais, liberta o povo da escravidão do Egito. E ali o povo sai para o deserto. De repente o povo está diante do Mar Vermelho. E lá vem o exército de Faraó com os seus soldados furiosos, querendo trazer de volta o povo para a escravidão. E ali no poder de Deus, Moisés abre o Mar Vermelho, o povo atravessa para o outro lado do mar. E quando o exército está entrando, o mar se fecha de novo e o exército de Faraó morre e o povo está livre, o povo está liberto da escravidão lá no outro lado. Então digamos que Faraó começasse a gritar lá do outro lado, o povo lá do outro lado e Faraó no outro lado, cada um de lados diferentes, e o mar no meio deles. De repente Faraó começa a gritar: ei, eu sou o Senhor de vocês, vocês devem voltar para cá, vocês nasceram no Egito e vocês não podem sair daqui, vocês são meus escravos. Aí você imagine um judeu, um israelita nadando, caindo no mar, nadando, voltando lá para Faraó, beijando ele, se ajoelhando diante dele, dizendo: tu é meu Senhor. É exatamente isso que acontece quando nós voltamos para o pecado. Quando nós voltamos para o domínio do pecado, nós atravessamos o mar e beijamos e aceitamos o domínio do Faraó. Mas foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou. Nós não temos mais o Faraó, o pecado, como nosso Deus, como nosso Senhor. Nós não vamos mais atravessar o mar e voltar de novo para o Egito. Nós estamos indo para Canaã, louvado seja Deus. Então nós devemos viver a vida de Deus, essa vida que foi produzida em nós pelo Espírito Santo que em nós habita. E nós estamos mortos, então a gente não tem mais vontades. Nós temos arbítrio, mas o nosso arbítrio não é livre. Nós temos escolha, mas a nossa escolha, a escolha do escravo, lá no Antigo Testamento, você lembra? Quando o escravo terminava o seu tempo de escravidão, ele tinha liberdade de ir embora, mas ele disse: não, eu quero ficar aqui na casa do meu Senhor. Então ele furava a orelha, significando o quê? Que para sempre ele queria ficar na casa do seu Senhor e servi-lo. Irmãos, a nossa orelha está furada, para sempre nós estamos na presença do Senhor, e da presença do Senhor nunca mais nós queremos sair, é daqui da terra para a nossa morada lá no céu. O pecado não tem domínio sobre nós, não é mais o nosso Senhor, está subjugado pela presença do Espírito Santo em nós, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Paulo queria que os irmãos de Roma, entendessem isso, e não vivessem um cristianismo medíocre, carnal, longe dessa vida, dessa comunhão, dessa santidade para com a vontade de Deus. A segunda coisa era considerar.
Primeiro era saber, segundo era considerar. Versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nós devemos nos considerar mortos. Nós estamos mortos para o pecado. Nós morrermos com Cristo e estamos vivos para a glória de Deus, para viver os seus propósitos, para viver essa nova vida que o Senhor Jesus nos ofereceu gratuitamente, e não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu, antes da fundação do mundo. E Paulo está dizendo, vocês precisam pensar, mas vocês precisam se considerar. Vocês estão mortos, vocês não têm vontade, não vivem mais nós, mas Cristo vive em nós. Precisamos viver para Deus em tudo. Em tudo nós precisamos viver para a glória de Deus. Todas as nossas decisões, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso vestir, o nosso falar, o nosso brincar, tudo é para a glória de Deus, tudo é para Ele, é para Ele, é dEle, vem dEle e é para a glória dEle. Devemos vencer o egoísmo, o orgulho, a soberba e nos revestir dessas verdades tão maravilhosas. Irmão, você, meu querido, que ainda está preso aí pelos vícios desse mundo, é crente, é cristão, mas ainda fuma, ainda bebe, adultera, mente, ainda dá mau testemunho, é desonesto nos teus negócios, é invejoso, é cheio de ciúme, de briga, de contenda, de confusão. Eu quero que você entenda essas verdades hoje. Nesses 200 anos de independência do Brasil, eu quero que você entenda que há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos ser independentes do domínio do pecado, ser nova criatura, irmão. Se você compreender essas verdades, Deus vai te dar força para você lutar contra esse velho homem que tenta reinar, que tenta te fazer pecar. E quantas vezes você tem caído, irmão? Eu também já caí, mas eu compreendi essas verdades, clareou meus pensamentos de maneira, irmão, que mulher, vícios desse mundo não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu quero viver em santidade para a glória de Deus, e eu quero anunciar esse evangelho, o poder desse evangelho a todos quantos Deus permitir. Se considere morto. Você não vive mais para agradar a si mesmo nem ao mundo. Se você é um verdadeiro cristão, eleito de Deus, justificado, devemos ser santos. E para mim terminar, para mim concluir, terceiro, nós devemos nos oferecer. Primeiro é pensar, segundo é considerar, terceiro é se oferecer. Versículo 13 do capítulo 6 de Romanos. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Nosso corpo não é mais para a prostituição nem para o pecado. Por isso, irmãos, que até o vestir de um verdadeiro cristão muda. Não é usos e costumes, não é o exagero, mas ele se veste, a mulher, o homem se veste de maneira piedosa, santa. Todo o seu modo de falar, todo o seu modo de pensar, de agir muda. É o evangelho de Jesus Cristo. E ele continua dizendo, então não ofereça os membros de vocês ao pecado, como instrumentos de iniquidade. O pecado, ele precisa do nosso corpo para poder ele exercer a sua malignidade. Mas uma vez o nosso corpo regenerado, o nosso homem interior, então o nosso corpo também deve viver para a glória de Deus. Mas há uma lei nos nossos membros que é contra a lei de Deus. Mas a gente deve se submeter, subjugar à vontade soberana de Deus. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo o tempo todo está dizendo, nós estamos mortos para o pecado, nós estamos mortos para agradar o pecado, nós precisamos viver para Deus, e isso aconteceu no momento em que você foi justificado, no momento em que você foi regenerado. Então você precisa se considerar morto, você precisa se considerar uma pessoa que não vive mais, a sua escolha não é livre, a sua escolha tem que ser feita sempre para louvar e agradar a Deus. E ele conclui dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas a morte não tem mais domínio sobre nós. A morte, na verdade, é só um trampolim para a eternidade com Deus, para estarmos com Deus. De maneira, o crente não tem medo da morte. O pecado
gerou a morte. E a morte é a consequência do pecado. Mas a morte eterna daqueles que serão lançados no inferno e eternamente estarão longe da presença de Deus é a consequência do pecado. Porém, os eleitos de Deus ressuscitarão para a vida eterna. Por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então esse capítulo 6, irmãos, é um dos capítulos ricos. Na verdade, toda a carta aos Romanos deve ser lido, deve ser estudado pelos cristãos, pregadores, pastores, líderes, obreiros. Todo membro deveria se debruçar, meditando nas doutrinas, nos ensinamentos profundos, inspirados pelo Espírito Santo, que o apóstolo Paulo apresenta na carta aos Romanos. Então quero dizer, meu irmão, que o pecado não tem domínio sobre nós, que nós vivamos uma vida de santificação para a glória de Deus, e que nesse momento você se examine, vamos nos examinar, e se existem áreas da nossa vida que o pecado está exercendo o seu senhorio, a gente precisa quebrar isso aí, porque Cristo Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário a vitória sobre o pecado, e em breve a presença do pecado também sairá de nós, e nós viveremos para sempre na presença do Senhor. Que o Senhor Jesus te fortaleça, e que nesse momento você se volte para Deus em oração. Pai Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livrou do domínio do pecado mediante a sua morte. Nós estamos mortos contigo, Senhor, mas nós também ressuscitamos com o Senhor para uma vida nova, para novidade de vida, Pai. Então, Pai, nos perdoa. Ó Santo Espírito, que essas verdades, Pai, nos gere em nós o santo temor, e que nesse dia, nesse momento, a Tua palavra nos conduza a uma vida piedosa, uma vida pura, santa, para a glória do Senhor Jesus. E em breve o Senhor voltará, e nós seremos livres da presença do pecado. Então nos ajuda, Pai, nessa caminhada, fazer morrer esse velho homem todos os dias, para uma vida santa, e para uma vida para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Fica todos na paz. Compartilhe esse vídeo.